Se você está gostando desse canal, deixa o seu curtir, se inscreva no canal e o vídeo pode ser mais compartilhado com outras pessoas. Vamos então começar? O cordeiro, ele é o filhote, ele é a cria da ovelha com o carneiro. Ele é muito bem visto na Bíblia, ele é muito bem visto em muitos lugares, porque ele é um animal muito agradável, muito dócil, manso. E na Bíblia, apesar de todas essas características extremamente atraentes sobre o cordeiro, ele é como um animal tido altamente valorizado. Contudo, ele é um animal que morre, ele morre para dar a vida pelo povo. Parece um pouco estranha essa associação de um animal com boas características, mas que precisa morrer para poder gerar vida para as pessoas, mas no final do vídeo você vai entender o porquê dessa relação da vida com a morte, da bondade com o sofrimento. No primeiro livro da Bíblia, a gente já vê o registro de um cordeiro aparecendo através do sacrifício de Abel. Abel apresenta como sacrifício a Deus um cordeiro morto, e Caim apresenta uma oferta de frutos da terra. O sacrifício de Abel ele foi altamente bem recebido por Deus, enquanto o sacrifício de Caim não foi muito bem recebido. Mas Abel, por ter apresentado um animal, um filhote de ovelha, um animal extremamente dócil, o primeiro animal das crias que ele teve das ovelhas. Deus considerou que o coração de Abel estava bem colocado. Apesar da morte de um animal, Abel estava fazendo algo bom, porque ele estava trazendo, de fato, algo que teve dor, que teve um sacrifício para Abel, algo que realmente impactaria na vida de Abel. Ele trouxe, e com esse gesto Abel diz: Deus, você é mais importante para mim do que qualquer coisa, até mesmo do que esse pobre cordeirinho morto. A gente também vê outra relação na história de Abraão e Isaac. Deus pede o sacrifício de Isaac. Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado no monte. E Isaac está carregando as lenhas e olha para o pai e pergunta: mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá. Logo depois a gente vê que Isaac de fato seria o cordeiro em pessoa. Mas Deus não deixa Abraão matar Isaac e prepara um carneiro para que de fato fosse usado como sacrifício no alto do monte onde eles estavam. Apesar do carneiro estar sendo usado como um animal de sacrifício para poder representar a morte, ele tem associação direta com a vida. A gente também vê isso acontecendo na passagem de Êxodo, onde Moisés é usado para guiar o povo para fora do Egito, acabar com a escravidão do povo de Israel. E o povo, para comemorar, é instruído pelo Senhor a matar cordeiros e a comer eles à noite, como símbolo de celebração. Esse cordeiro morto que foi usado como ceia dos hebreus na fuga do Egito é o mesmo do qual o sangue foi usado para ser aplicado nas portas. Os hebreus pegaram o sangue desse cordeiro morto, passavam em volta da porta e assim o anjo da morte, quando passava por cima da casa deles, não entrava na casa. Ele simplesmente pulava a casa dos hebreus e ia direto na casa dos egípcios e então matava aqueles que não tinham o sangue de cordeiro na porta. E aí a gente vê essa forte associação do sangue que gera vida. O sangue de cordeiros, animais mansos, dóceis, animais completamente inofensivos, mas que são usados como geradores de vida. Em outras passagens, a gente também vê o sangue do cordeiro, o sacrifício do cordeiro sendo utilizado pela comunhão e para tirar pecados do povo. Dá uma olhada nesse versículo. Ali apresentará sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta pela comunhão. No Velho Testamento, os cordeiros eram usados como sacrifício para tirar o pecado do povo. E isso era feito muitas, inúmeras vezes, anos e anos, centenas e centenas de anos, assim foi. Mas Deus não se agrada do sacrifício de animais, isso é uma crueldade e Deus não gosta, isso não ajuda para tirar o pecado do homem. Deus envia Jesus como um sacrifício vivo, o único que pode, de fato, sem pecados, morrer por toda a humanidade e retirar o pecado da humanidade. E isso é claramente visto quando Jesus vem à Terra e o profeta da época, João Batista, vê Jesus chegando e ele fala para que todos possam ouvir, fala em alta voz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Às vezes a gente não consegue entender no primeiro momento essa associação. Isso tinha associação com sacrifícios que eram feitos antes. E no decorrer da vida de Jesus ele vai se apresentando sim como o Cordeiro que veio para ser morto pela humanidade, para que a humanidade toda pudesse ser curada e ser restaurada e voltar a ter encontro com Deus. Nas cartas de Pedro a gente vê essa explicação muito claramente acontecendo. Dá uma olhada nesse versículo. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito.
Então nós vemos essa associação do sangue de um cordeiro puro, sem manchas, que é um animal sem pecados, com o sangue de Cristo, como um ser humano, o próprio Filho de Deus, o único ser humano na terra sem pecado, sem culpa, que nunca errou, sempre acertou, sempre foi bom, sempre foi justo, nunca errou. Esse era o único que poderia morrer de maneira silenciosa e inocente, para que através desse imenso amor toda a humanidade pudesse ser restaurada ao encontro do Pai. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus para que toda a humanidade pudesse ser perdoada das coisas ruins que tem feito. Ser de fato um sacrifício vivo não é algo que é fácil de acontecer, mas assim como um cordeiro não tem a chance de reclamar pela própria vida, de dizer e de pedir para não ser morto, Jesus também agiu da mesma forma. Ele foi conduzido para a crucificação, para ser morto, e ele não reclamou, ele não murmurou, ele simplesmente obedeceu à voz de Deus e foi. Olha esse versículo que descreve o sofrimento silencioso de um cordeiro. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O que parece morte e triste, na verdade, é símbolo de vida e alegria. A carta de Apocalipse revela que esse cordeiro que foi crucificado, que foi morto, ele aparece no trono, reinando em vitória sobre toda a terra. Olha esse versículo. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra. Apesar da morte de um animal ingênuo, o cordeiro ele aparece como uma figura viva, a figura vitoriosa, a figura que representa a vida, que representa poder, riqueza, sabedoria. E a própria carta de Apocalipse revela, mais uma vez, assim como Jesus revelou que ele era o Cordeiro, as profecias revelam que Jesus, além de Cordeiro, é o Senhor, é Deus vivo na terra. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Em outra passagem, Jesus nos apresenta que nós somos, assim como ele, cordeiros, e assim como o Cordeiro venceu, o primeiro Cordeiro, Jesus venceu através da sua morte, nós também venceremos, porque somos filhos do Cordeiro, filhos de Jesus Cristo. A palavra diz que aqueles que acreditam que Jesus veio em forma humana, em carne e osso, e após crucificado ressuscitou, todos esses são feitos filhos de Deus. E sendo feitos filhos de Deus, nós também somos cordeiros do Criador da terra. No versículo a seguir, a gente vê Jesus apontando a gente como cordeiros dele, do bom pastor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Nessa passagem, Jesus encontra com Pedro já após ter ressuscitado e ele comissiona Pedro como pastor dos cordeiros de Jesus, para que nós não fiquemos sem pastores na terra. Esse é um pouco do que a Bíblia traz sobre o símbolo do cordeiro, o símbolo que, apesar de representar muitas vezes sacrifício, ele representa a vida, ele representa a vitória. Que nós fiquemos completamente encorajados após a leitura desses versículos, após esse conhecimento dessa informação. Precisamos entender que mesmo que hajam momentos de dor e sofrimento, isso está gerando vida e vida eterna em nós. Se você gostou desse conteúdo, se ele acrescentou, edificou a sua vida, deixe o seu curtir, é muito importante. Menciona, diz de alguma forma que você está gostando desse material. Você também pode se inscrever no canal e assim ficar sabendo quando tiver novos vídeos. E uma coisa que é muito importante é compartilhar esse conteúdo. Se você sabe que tem alguém que se identifica com você, com os seus valores, com as coisas que você acredita, compartilhe esse vídeo, para que assim esse conhecimento e essa informação também cheguem aos seus amigos, aos seus conhecidos. Nesse vídeo é só, a gente fica por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!